Amém, amados irmãos? Vamos à pregação da palavra de Deus nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo de número 15 até o versículo de número 23. Nós vamos mais uma vez refletir sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E eu gostaria de dar sequência ao texto e desenvolver a nossa reflexão dessa noite, nessa perícope. Depois do ensino, a decisão. Nós vamos observar que Jesus está nos convidando e convidando seus discípulos a tomarem decisões e fazerem escolhas. E como elas são importantes para o nosso viver. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo de número 23. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Sempre uma alegria ter os amados visitantes conosco, que Deus possa abençoar as suas vidas. Muito precioso para a gente ter vocês aqui, que Deus venha lhes acolher em nosso meio, de modo que vocês se sintam abençoados na bênção da comunhão e também na meditação da palavra. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor, podeis assentar. Irmãos, quero orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por sua palavra que está diante de nós, e lhe suplicamos, ó Deus, graça sem medida para o entendimento, para a aplicação e para a resposta à sua palavra, Senhor. Venha sobre nós com seu Espírito Santo e haja poderosamente, penetrando com a sua palavra no profundo de nossa alma, Senhor. Toque-nos, transforme-nos e venha, Deus, nos encorajar para uma vida cristã saudável, em obediência ao Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a pregação verdadeira tem muitas funções e podemos, porém, cometer o erro de pensar que há somente uma função na pregação verdadeira. Os sermões, eles são destinados a nos ensinar, formar o nosso caráter cristão e transformar os nossos pensamentos e sentidos, buscando nos desafiar na nossa conduta para um novo rumo. De vez em quando, nós ainda dizemos que todo sermão deve sempre nos levar a uma decisão. De certa forma, isso é verdade, mas o sermão ele deve fazer
mais do que isso. Todo sermão deve liberar a palavra de Deus para que, pelo poder do Espírito Santo, ela mude a vida daqueles que a ouvem. O que eu estou dizendo isso? É que Jesus está pregando um sermão. O maior sermão de todos os tempos. O mais importante sermão da história do cristianismo. E o mais importante sermão para toda e todo cristão. E Jesus se dedica um longo tempo para pregar esse sermão. O Sinclair Ferguson, ele chama a atenção que talvez seja por isso que Jesus tenha operado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A multidão ficou muito tempo com ele, não foi uma saída de casa de manhã e de repente às 10h30 já estava de volta. Se você sair de casa de manhã e vier à nossa igreja no domingo, você pode vir tranquilo que você vai se alimentar aqui, né? Você pode ficar tranquilo aqui até 11 horas que não vai ter problema. Nosso café da manhã te sustenta e ainda sobra para a gente comer à noite. Tem sido uma bênção. Mas aquela multidão que parou para ouvir Jesus, no capítulo 5 de Mateus, se você observar, Jesus viu as multidões, e então ele subiu ao monte, se posicionou em uma posição que desse condição de sua voz ter o maior alcance, era estratégico, observando a posição do vento, e se assentando num lugar alto, a sua voz alcançaria mais pessoas, iria mais longe. Não tinha essas caixas de som, um megafone. Jesus usava apenas, os pregadores daquela época, Jesus usou, da mesma forma que eles, apenas a voz. E aí ele passou a ensiná-los. Nesse contexto, as multidões ficaram tanto tempo ouvindo Jesus naquele sermão, que talvez tenha entrado à noite e varado amanhã do outro dia, eles se alimentaram na multiplicação de pães e peixes. Jesus não estava simplesmente tentando ganhar popularidade ou brincar com a vontade das pessoas sobre os seus interesses pessoais ou as suas escolhas com relação a quem eles deviam acreditar, em quem eles deviam acreditar sobre a interpretação da lei. Jesus está pregando um sermão e o seu desejo é chamar as pessoas a uma decisão séria, definitiva e que irá impactar na eternidade delas. Jesus, de modo paciente, claro e objetivo, expunha a verdade de Deus. Afinal de contas, nós precisamos lembrar disso. Jesus, no meio do seu sermão, passou a explicar a lei, a própria lei. Se nós observarmos, irmãos, no capítulo 5, Jesus começa falando das bem-aventuranças, um chamado para viver no reino inverso. Depois, Jesus aborda o contexto de os discípulos que foram chamados por Deus, que querem viver uma nova vida, eles serão sal e luz. E então ele passa a explicar a lei. Ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito. Foi o que Jesus repetiu inúmeras vezes no seu sermão. Do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. E então ele chama agora os seus seguidores a praticarem a lei, a verdade. E no capítulo 6 ele vai chamar a prática da justiça, a prática da piedade, praticar o cristianismo. E aí ele aborda a ação social, como deve dar esmolas, como se deve orar, como se deve jejuar e como o cristão deve viver na terra com a expectativa de confiar no Deus que preparou toda a eternidade para aqueles que o seguirem. E então Jesus caminha, e no capítulo 7 ele vai chamar os discípulos para uma tomada de decisão. Depois que eu preguei o último sermão, algumas pessoas me disseram: olha, mas você não é calvinista?
e não acredita no livre-arbítrio, como que você está falando que as pessoas elas vão decidir se elas querem ou não seguir Jesus e escolher o caminho certo? Está nas mãos ou não está nas mãos das pessoas seguirem e escolherem seguirem? O que me chama a atenção é que Jesus não apresentou escolha primeiro. Primeiro Jesus pregou para alcançar os corações. E depois que ele alcançou os corações com a pregação da palavra, transformados então, Jesus os confronta para que andem nas veredas da justiça. De modo que o operar do ensino gera a fé, que resulta na prática. Dessa maneira, nós precisamos entender que, de modo firme e veemente, eu vos afirmo que o chamado à conversão é monergista. É Deus operando através da palavra que chama o crente, que chama o eleito à conversão. Não é uma decisão que você está errante andando pelo mundo e de repente você fala assim: deixa eu seguir Jesus agora. E depois você está na igreja e então decide: eu não quero mais seguir Jesus, eu cansei disso, eu estou fora. A salvação é uma ação monergista, é Deus produzindo fé através da pregação da palavra, na ação do Espírito Santo e chamando o pecador ao arrependimento. Agora, as decisões na nossa caminhada cristã, ela é sinérgica. Quando Jesus diz que os crentes devem orar, todo crente, desde os seus primeiros seguidores até hoje, podem tomar uma decisão de obedecer e orarem ou de não orarem. E será um viver de consequência imediata a vida deles com relação à oração ou não oração. Diante do que Jesus ensinou sobre dar esmolas e ajudar os necessitados, alguém pode dizer: eu não estou nem aí para isso. Em total desobediência ao Evangelho. Mas pode também optar e dizer: eu quero doar, eu quero compartilhar, eu quero ajudar. Diante do ensino de Jesus que os crentes que recebem a palavra são bem-aventurados em Cristo, eles devem jejuar, você pode tomar a decisão de jejuar ou não. E você toma essa decisão. Você que está aqui sentado nessa noite me ouvindo, toma essa decisão, se jejua ou não. O fato é que a escolha trará um resultado na sua vida espiritual, na forma do seu viver cristão, na prática da piedade. Isso é sinérgico. O homem não é um fantoche, um boneco que Deus então amarra as suas linhas e fica o manipulando. O homem foi dotado na criação com vontades, aptidões, capacidades. O pecado tirou a capacidade do homem poder escolher o que é certo e o que é bom. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, constantemente me persegue. Então, nós vamos perceber que a capacidade de escolher Deus, o que é certo, o que é bom, ela foi danificada pela queda. De modo que em Cristo, somente por Ele, pela graça, nós vamos ter condições de escolher o que é certo. Por isso que Jesus primeiro apresenta o seu ensino, apresenta a graça, apresenta a interpretação e a aplicação da palavra, para depois ele dizer: agora vocês são capazes de fazer escolhas. E Jesus chama os seus seguidores a fazer escolhas. Primeiro, a porta, o caminho, a companhia. E agora, quem ouve, quem segue,
e em quem acredita. A maioria de nós, para não dizer todos, certamente fomos tocados pelo Evangelho em uma igreja que não está nem aí para arminianismo, calvinismo e todas essas questões teológicas, mas a pregação da palavra suficiente, pura, atingiu nossos corações. O que eu quero dizer é que durante algum tempo de nossas vidas, nós certamente ouvimos alguns ensinos deturpados da palavra de Deus, mas que Deus, por sua providência, alcançou os nossos corações e continua alcançando o coração de muitos eleitos que estão em muitas igrejas que têm falsos mestres ensinando. É possível, pastor, alguém que está lá na congregação cristã do Brasil ser alcançado pela palavra, se converter e ser um cristão verdadeiro? Sim, na sinceridade do que crê e na pureza de responder com arrependimento aquilo que lê na palavra. É possível que alguém que esteja lá na Universal, sendo bombardeado por tantos falsos ensinos, tenha o coração convertido? Sim. Quem converte não é o pregador, não é um pregador bíblico que converte ninguém. O que converte é o Espírito Santo através da palavra, sola Escritura. E Jesus agora está dizendo: tenham cuidado com quem vocês ouvem, com quem vocês seguem e com quem vocês são pastoreados. Os cuidados que nós devemos ter na nossa caminhada cristã, as decisões que nós devemos tomar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que o Sermão do Monte ilustra muito bem essa ideia de que a pregação, ela deve ser primeiro explicada, depois aplicada e só então ser chamado a uma decisão. No texto nós vamos aprender, irmãos, que a existência do falso profeta é algo real. Não é um mundo imaginário. A gente não fica inventando aqui essa ideia. Tem falso ensino por aí, tem falso profeta por aí, tem falsos mestres por aí. É algo real, é algo verdadeiro. Jesus adverte os seus seguidores, aqueles que estão ouvindo o sermão, a entenderem o risco, o perigo que os falsos mestres representam. E ele diz no versículo 15: tenham cuidado com os falsos profetas. A Bíblia sempre lidou com isso de modo bem claro, deixando certo para a gente que não é porque nós somos povo de Deus que nós estamos livres de ser enganados por falsos ensinos. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e 4, na constituição da lei, Deus apresentou: quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele somente servireis, e a Ele se achegareis. Jeremias capítulo 23, versículo 32 diz assim: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo, e eu não os enviei e nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor.
Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 e 9, diz assim: portanto, assim diz o Senhor soberano, por causa das suas palavras falsas, de suas visões mentirosas, eu sou contra vocês. Palavra do Deus poderoso, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não entrarão inscritos no registro da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Deus poderoso. O profeta Miqueias denunciou os profetas falsos. Em Miqueias capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz assim: assim diz o Senhor aos profetas que fazem meu povo desviar-se, presta atenção, profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Quem está bancando os falsos profetas, eles dizem: você consegue, você pode, paz. Mas quando não há o custeio deles, eles são contra. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações, o sol se porá, o dia escurecerá para os falsos profetas. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. No Novo Testamento, Paulo orientou Timóteo a ter cuidado e a combater os falsos profetas que ensinam falsas doutrinas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, no nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, ele é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações suspeitas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é uma fonte de lucro. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, preste atenção, não creiam em qualquer um espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Há uma ambição dos falsos profetas em fazer proliferar os seus falsos ensinos. Afinal de contas, eles só conseguirão se sustentar se eles conseguirem muitos apoiadores que replicam os seus falsos ensinos. Olha no fim dos tempos, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi presa o falso profeta que havia realizado. Preste atenção nisso, porque falsos profetas estão por toda parte, e é difícil identificar um falso profeta. Não é uma tarefa tão simples, principalmente para aqueles que são preguiçosos de ler a Bíblia e de estudar e de buscar a palavra de Deus. Para esses, então, esses são presas fáceis para os falsos profetas. A besta foi presa e com ele o falso profeta. Olha o que o falso profeta fazia. Ele havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Jesus diz: acautelai-vos. Essa é a realidade, irmãos. Nós não estamos dentro de uma bolha, isentos de ser tocados por falsos ensinos. As redes de televisões são ocupadas por eles. As mídias sociais são ocupadas por eles. Eles têm até Bíblia,
com a assinatura deles. E nós devemos nos acautelar. Jesus disse isso. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Porque é difícil identificar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder. Eles parecem ser. Jesus disse: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Se um falso profeta, irmãos, abrisse uma igreja e escrevesse assim: aqui prega um falso profeta todo domingo, ninguém ia lá. Você já viu alguma igreja que está escrito assim: igreja do falso profeta? Ele não escreve lá na igreja dele. O falso profeta, ele abre uma igreja e ele geralmente escreve assim: apóstolo fulano de tal. É uma facilidade que você tem para identificar. Direção: apóstolo fulano de tal. Opa, ficou mais fácil, está fácil. Se ele escrevesse falso profeta, aí, irmão, eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos e eles são devoradores. Tem umas imagenzinhas de Instagram, né? De um cara que está pregando, um palitozinho bonito e a cara dele é de ovelha. Mas aí o resto da imagem mostra o corpo de um lobo feroz. Um lobo feroz, com aquelas unhas bem preparadas aqui. Nós contamos historinhas para os nossos filhos usando essa figura do lobo mau. E na verdade nós deveríamos contar as historinhas para os nossos filhos falando que o lobo mau é um falso profeta que vai tentar enganá-las com um falso ensino, para elas não viverem uma vida toda para a glória de Deus. Como que nós reconheceremos eles então? Porque eles darão frutos, irmãos. O verso 16 a 20, Jesus diz que eles vão ser identificados. Eu sei que muita gente que está aqui conhece de fruta, de roça, de plantação. Mas eu sei também que tem pessoas aqui que se eu der a fruta na mão, ela sabe que fruta é aquela. Mas se eu andar por ela, por meio de uma plantação e perguntar: que fruta dá essa árvore? Ela não vai saber. Se eu andar com a maioria de vocês dentro de um bananal e perguntar: que banana dá esse pé de banana aqui? A banana Pará, por exemplo. Ela tem a característica diferente. A banana prata, ela dá um pé mais alto, mais grosso. A banana Pará, geralmente, um pé mais fininho. As folhas da banana maçã são mais claras. Mas se eu andar, não tiver nenhuma banana na bananeira, e que banana é essa? Você não sabe. Mas se tiver a banana, a maioria de vocês vai dizer: não, essa aqui é Pará, essa aqui é prata. Lá na casa de Adriano, uma vez, foi com a Alcimara, eu acho que alguém brincou, né? Que pé de fruta aquele ali? Não tinha fruta. E ela foi falando, chutando. Foi com a Alcimara ou com Jéssica? Estava eu, Jonathan, Alcimara e Jéssica. Por quê? Não tinha fruta. Então você não sabia identificar qual árvore é. Mas Jesus, ele diz que vai se identificar por causa do fruto. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. A árvore pode ser frondosa, as suas folhas vistosas, o seu tronco bem firme e robusto, mas o fruto não vai ter como negar o que eles são. Não se colhe uvas de um espinheiro, figos de ervas daninhas, e nem melancia num pé de abacate. Imagina? Conseguiu imaginar aí?
uma melancia num pé de abacate, bem alto, o pé de abacate dá altão, né? Aí lá naquele altura uma melancia, e de repente a melancia decide cair quando você está passando ali de baixo. Ia dar um problema, né? Existem árvores frutíferas e existem árvores que não dão frutos. Elas estão lá, fazem o seu papel, dão até sombra, mas elas não dão frutos. E nós só vamos conhecer, irmãos, os falsos mestres, se nós conseguirmos identificar os falsos ensinos. O falso ensino é o fruto do falso mestre. Agora, se você não conhecer a fruta também, aí você está lascado. O Sandro Dimas, Guilherme já deve ter conhecido essa figuraça. Ele contava que ele estava entregando carta lá em Goitacazes. Obrigado, Reinaldo. E aí tinha um pé de uma árvorezinha bonita e de repente deu fruto naquela árvore. E ele parou a moto do correio, tipicamente que um carteiro faz quando não é Bros, descanso central, subiu em cima da moto do correio, pegou a frutinha e comeu a frutinha. Comeu uma, duas, na terceira ele olhou para trás e tinha uma senhora quietinha vigiando ele por entre as gretas do portão. E aí ela viu que ele tinha visto ela ali, ela abriu o portão e falou assim: opa, tudo bem? Aí ele falou assim: que fruta boa essa aqui. Ela falou assim: eu estou ali vigiando para ver se você vai passar bem, porque aqui nunca ninguém teve coragem de comer essa fruta, porque ninguém sabe que fruta é essa. Aí ele falou assim, ela estava vigiando para ver se eu ia cair ou se eu ia pegar minha moto e ir embora, que se eu caísse, pronto, não pode comer. Aí como eu fiquei tudo direitinho, ela veio e se aproximou. E se você não conhecer a fruta do verdadeiro evangelho, irmãos, você pode ser enganado comendo uma fruta danosa para a sua fé. Crentes são desafiados a conhecer as Escrituras, por isso, irmãos, para não serem enganados com falsos ensinos. Os bereanos foram considerados mais nobres, porque eles investigavam as pregações do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Eles não engoliam um sermão a seco, dizendo: que beleza, a gente nem precisa conferir, esses são os homens de Deus. Eles conferiam nas Escrituras. Hoje, o pastor lê o texto, quando ele acaba de ler o texto, muitos crentes, não sei se é só porque confiam no telão, fecham as suas Bíblias e não estão considerando o texto exposto. Você deve receber o encorajamento do Senhor para você ler as Escrituras, ler a Bíblia. Pegue um plano de leitura. Eu tenho um plano de leitura para ler o Novo Testamento em um mês, uma bênção. Esse ano eu consegui. Tem um plano de leitura anual que a nossa igreja sempre disponibilizou. Você pega no início do ano, 1 de janeiro, e vai até 31 de dezembro, e você leu a Bíblia toda. Eu conheço uma pessoa ímpia que já leu a Bíblia 20 vezes. E eu conheço seminaristas que foram para o concílio, e a primeira pergunta do concílio foi de um pastor ancião, e falou assim: a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, você já leu a Bíblia toda? E ele falou: eu estou tentando. E o ancião propôs: encerre-se o concílio, e só retornaremos quando o candidato tiver lido a Bíblia toda. Irmãos, se a Bíblia é a nossa regra de fé e o quê? Fé e quê, irmãos? Prática. Por que nós não vamos ler a Bíblia? Se nós queremos praticar o Evangelho, se ela é a nossa regra para nós praticarmos o Evangelho, nós precisamos ler as Escrituras. Só conseguiremos identificar um fruto ruim se nós conhecermos as Escrituras. Você não identifica um verdadeiro profeta por causa de milagres, ou um falso profeta
se não tem milagres. O falso profeta também faz milagre. Você não identifica um falso profeta se tem cura lá. Não é verdadeiro, porque tem cura. Não, irmão. Você identifica um verdadeiro profeta e um falso profeta pela luz das Escrituras do Evangelho. Lutero disse algo, e eu estou com ele: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Veja bem, para, se possível, eles vão tentar de todas as formas nos iludir, irmãos. Até os salvos, até os crentes verdadeiros vão ser atacados com falso ensino. Eu sou um eleito, eu agora estou tranquilão, nada me abalará. Para, se possível, a ideia aqui é que haverá uma tentativa constante de Satanás para tentar derrubar os eleitos. Não é que alguns eleitos serão convencidos e abandonarão a fé. Eles vão tentar fazer isso. Em Apocalipse 13, a narrativa é que João, na visão escatológica, visão do fim dos tempos, ele viu a besta da água e a besta da terra. E quando ele viu a besta da terra, ela foi demonstrada, e tem uma demonstração, uma representação do falso profeta, que vai ser o proclamador do anticristo. E o que diz em Apocalipse 13 é que ele tinha peles de ovelhas, não tinha como identificá-lo visivelmente. Olha que interessante, ele tinha peles de ovelhas, mas quando ele falava, era como a voz de um dragão. Não tinha como enganar. Você vai num lugar, irmãos, tem mais oração em língua estranha, gritaria, pula, pula, rola, rola, expulsa demônio, milagres, curas, mas não tem pregação do Evangelho, começa a ficar muito claro. Se abre a Bíblia e não tem o que se dizer dela, tem alguma coisa errada. Agora, no versículo 21 ao 23, nós temos dois pontos importantes, porque aqui o chamado de Jesus é o chamado para a obediência. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, é aquele que demonstra com obediência. Não é só porque você diz que é cristão, e muitos podem até dizer que é cristão, até falaram no dia da profissão pública de fé: eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu único, eterno e suficiente Salvador. Mas isso não é confessionalidade prática, foi só um discurso ensinado na escola bíblica para novos convertidos, e que ele repetiu isso sem um real entendimento do que é ser um cristão. O primeiro ponto é que o falso profeta apresenta-se diante de Deus e ele será rejeitado. Olha o que diz o texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é por mera repetição para tentar se convencer ou convencer alguém que é cristão que você vai entrar no reino dos céus. E segundo, é que aquele que ouve o falso profeta, segue os seus ensinos, poderá até dizer Senhor, Senhor, mas ele também será rejeitado. Tem um texto muito forte, irmão, sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao 12. Esse texto, ele é muito forte com relação a isso. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais, prodígios falsos,
bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem. Olha bem, aqui o verbo está claro, para enganar. Ele conseguiu enganar os que perecem. Jesus disse que eles tentariam enganar até os eleitos. E aqui está claro, Paulo está dizendo, eles vão enganar os que perecem, pois eles não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor a fim de que eles creiam na mentira. Olha, então aquele que está seguindo o falso profeta cegamente, está claro, está muito óbvio, ele não é indesculpável, irmãos, ele tem culpa no tribunal. Deus envia um poder que os prende a fim de que eles creiam na mentira, da mesma forma que Deus fez com o Faraó, endureceu o coração de Faraó, e eles vão ser seduzidos por essa mentira. E por fim, versículo 12: sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, eu estou pouco preocupado se você acredita em milagres ou não acredita em milagres. Eu estou pouco preocupado se você acredita em cura, se você acredita em dons. A minha preocupação com você que está aqui nessa noite é se você é obediente ao Evangelho ou não, porque é isso que determinará a sua eternidade. Não é dizer que acredita em milagres, que sabe que Deus faz curas, opera sinais, maravilhas e prodígios. O verdadeiro sinal de crer em Cristo Jesus para a salvação é a obediência ao Evangelho, e não uma declaração do que acha verdade ou mentira. Não adianta falar, ser batizado, ir aos cultos, ler livros, acreditar em milagres, e até mesmo não adianta admirar Jesus. Olha, Jesus é bonito, Jesus é maravilhoso. Se não tem uma vida de obediência, está enfadado a ser rejeitado, banido da eternidade. Receberão a pior sentença de toda a história do mundo: afaste-se de mim. Afaste-se de mim. O chamado do Evangelho. Eu sei que isso aqui pode até ser controverso e chocante. O chamado do Evangelho não é um chamado para você acreditar em milagres. O chamado do Evangelho não é um chamado para você admirar a manifestação de poder, curas, maravilhas e prodígios. O chamado do Evangelho é um chamado à obediência. A obediência. Quantas pessoas olham para Jesus e dizem: obrigado pelo pão, mas quando saem de suas casas são ingratos, injustos e egoístas, não estão obedecendo ao Evangelho. O que eu estou preocupado é que você que escuta, e Jesus está nos apresentando exatamente essa realidade quando ele vai concluir o seu sermão, vocês devem tomar uma decisão. Vocês devem tomar uma iniciativa. Depois que Deus toma a iniciativa de salvá-los, vocês devem tomar uma iniciativa de obedecê-lo. É isso
que Jesus conclui. Isso que está evidente aqui. Jesus nos chama a tomar a decisão. Toda vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Evangelho nos confronta e nos diz para nós abandonarmos o nosso pecado. Está diante de nós abandonar aquele pecado. O que fica evidente para a conclusão do sermão é que quando você escuta uma pregação sobre o adultério, quando o crente escuta uma pregação sobre o adultério, mas continua adulterando, ele está em desobediência. E não interessa se ele acredita ou não em milagres. O que está aqui evidenciado é que ele é desobediente ao Evangelho. Quando você escuta uma pregação que lhe chama a abandonar a mentira, e você continua pregando mentira, o que fica evidenciado é que está diante de Deus um desobediente. E não interessa se ele acredita que Deus pode curar ou não. O que interessa aqui é que ele não responde com obediência ao Evangelho. Toda vez que o Evangelho vier a nós, irmãos, tocar o nosso coração, nós devemos olhar para a graça de Deus manifestando-se a nós com misericórdia e nos dando a oportunidade de abandonar o pecado, obedecer a Deus para o servir. Jesus vai concluir o seu sermão. No próximo passo, Jesus vai dizer: olha, se você foi obediente ao Evangelho, você é prudente. Se você não foi, você é imprudente. Sua casa está sobre a areia ou sobre a rocha. E agora Jesus nos chama a tomar a decisão. Você que escuta a pregação do Evangelho, volte-se para Deus, renda-se a Ele, entenda o sacrifício feito no seu lugar, a morte vicária, a manifestação do amor de Deus para te salvar. Entenda que o que Jesus fez não é meramente para te provar que Ele é capaz de fazer um milagre, mas o que Jesus fez, Ele fez para alcançar o seu coração, transformar a sua vida e te dar a eternidade. Jesus Cristo é o Senhor de todo milagre, mas exatamente por Ele ser Senhor, Ele exige dos seus seguidores obediência. Caso contrário, Ele vai dizer: afaste-se. Senhor, eu acredito que o Senhor faça milagres, você não me obedeceu. Senhor, eu acredito que o Senhor tem poder para curar, você não me obedeceu. A graça do Evangelho é: venha a Cristo, Ele te ama, e além de te amar, Ele quer tanto o seu bem, que Ele te chama a obedecer, para que Deus seja glorificado e para que você viva bem. Muitos me dirão, e eu lhes responderei: nunca os conheci. Muito mais do que conhecer Jesus, saber quem Ele é, nós devemos estar preocupados se Ele nos conhece, se Ele conhece quem é o eleito que lhe obedeceu e está desejando viver uma vida para glorificar a Deus. Cuidado, falsos ensinos são como câncer, eles corroem, eles vão corroendo, e quando vê, já alcançou todo o corpo, metástase, e não tem mais como recuperar. Se apegue ao Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro pastor, aquele que foi levado como uma ovelha e se manifestou como
o verdadeiro pastor. Ele que nos sonda, nos conhece e quer nos garantir uma vida toda para a glória de Deus. Feche seus olhos nesse momento, se coloque de pé, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos livre de sermos praticantes de falsos ensinos e ouvintes deles. Quando eu prego esse sermão, eu estou pregando primeiro para mim, para que eu não seja um falso mestre, e para aqueles que me ouvem, para que eles não sejam ludibriados pelo falso ensino. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Nós te suplicamos, nos guarde nela, porque ela é a única fonte inesgotável que nos livrará de sermos ludibriados pelo falso ensino dos falsos mestres. Senhor, que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria, graça, aptidão para buscar na sua palavra o conhecimento da verdade. Que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento. Que nós possamos, ó Deus, te buscar, ser voltados para o Senhor, para o seu reino, e que o Senhor ache em nós um coração obediente, que deseja te amar, te servir e responder, ó Deus, de modo que te agrade, com obediência ao que o Senhor nos orienta, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tira de nós os nossos caminhos maus, limpa-nos, ó Deus, e purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos que tudo aquilo em nós que não provém de Ti seja retirado com o espelho da Sua palavra, que nós possamos identificar, arrancar, ser convencido por Sua palavra e não praticar obras que não Te glorificam. Santifica-nos, Deus, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.